Volto eu com o meu microfoninho para falar sobre interoperabilidade em 2026. Para esse começo de ano, eu decidi fazer uma série de reacts sobre o Fire Dev Days que ocorreu no final do ano passado. O Fire Dev Days é promovido pela Firefly, que é a empresa que desenvolve o Simplifier. Existem muitas palestras interessantes e muitos temas que são pouco discutidos aqui no Brasil. Então a minha ideia é fazer um react e, através desse react, ter insights e fazer paralelos para a realidade brasileira. Bom, eu vou entrar no YouTube e compartilhar a tela com vocês para começar o React. Esse é o vídeo que eu escolhi, R6+, Versioning Roundtable, ou seja, uma mesa redonda para descobrir sobre o Fire R6. No Brasil, hoje nós estamos usando Fire a versão R4, porém já saiu a versão R5 e em 2026 é para sair R6. So, quick agenda, the obligatory About Me slide, very quickly talk about what is normative, talk about some of the cool new things in R6, specifically the biggest thing is the additional resources, kind of have a preview slide of other changes. Perfeito, então 3 assuntos, o que é normativo, recursos adicionais e outras mudanças. Aí vai ter um foco grande nessa parte de normativo e recursos adicionais. Relembrando vocês que normativos, na verdade, a maturidade do recurso está bem aqui na frente dele, entrei na documentação do Fire, e esse N significa que um recurso é normativo. E para chegar nesse estado são necessárias diversas reuniões, e é isso que ele vai explicar agora. R6, the big thing is normative. Who here actually understands what normative means in this context? One, two, more than I thought, because I'm not sure I do. Perfeito. Logo depois disso, ele vai explicar tecnicamente o que é ser normativo e quais são os processos adotados pelo Fire. O processo, o padrão principal, é o ANSI, que prevê diversas reuniões, diversas votações, revotações, para de fato algo ser aprovado, um recurso ser aprovado ou até uma funcionalidade ser aprovada no Fire. O mais importante da fala dele é essa parte. There's all these different rules about forward breaking changes and backward breaking changes and what are considered and who has to be consulted and all these different fun things. But really it just comes down to stable, right? When we're making something normative, the point is that we're making it stable. Focando então, normativo é algo estável, algo pronto para ser usado. Como ele falou no comecinho dessa parte, antes de mostrar o slide do Watch, também tem relação com compatibilidade com versões anteriores. Go through the ballot process. If most of us are used to the STU ballot process, where you kind of put something up for ballot, then you get your feedback, and then you apply those changes, and then you publish. Normative is different. Normative ballot, you put it up for ballot, you get all of your change requests, and after you make them, you go back to ballot. Processo muito importante, pouco comentado de forma pública na comunidade brasileira. Fire. Ballots. Esse é o nome que ele usa, que a tradução é uma votação, então tudo tem que passar por uma votação, mas existe um processo específico para a votação dos recursos normativos, para os recursos virarem normativos. No caso, ballot, ele tem o seguinte processo. Um recurso, uma proposta de novo recurso para o Fire, cria um recurso com essa sigla STU, Standard for Trial Use, é algo usado para testes, não é normativo ainda. Para esse recurso virar normativo, os membros do Fire Management Group, FMG, grupo de gestão do Fire, de administração do Fire, eles abrem para votação os recursos para o ballot e todo mundo dessa comunidade vota e votam em 3 modos: afirmativo, concorda com o recurso atual, negativo e tem uma justificativa técnica, então precisa ter uma justificativa técnica, e abstenção. Caso um recurso tenha uma única justificativa negativa, um voto negativo, esse recurso não passa. E o grupo precisa analisar a justificativa. E essa justificativa ela pode ter caráter persuasivo, ou seja, convencer o grupo para adotar aquela sugestão, ou não persuasiva, onde só é explicado porque não vai ser adotado aquele padrão. Ou seja, é um processo burocrático. Esse Gino, ele trabalha nisso há pelo menos 2, 3 anos nessa versão do Fire R6. Reiteradas vezes na fala dele, fala como esse processo é moroso e difícil. Então, para
lançar novas versões com recursos normativos é algo que atrapalha o desenvolvimento orgânico do Fire. And you have to keep going back to ballot until you make no more changes. Voltando para a fala do Gino, são introduzidos então os recursos adicionais, additional resource. So moving on from that quickly, and we'll come back, like I said, most of this time is for discussion. This is just for groundwork stuff. Introduced in ballot 3, and how many people here, here's another good one, have seen all the content about additional resources? 1, 2, okay, that's more in line with what I expected. So this was actually in the last draft ballot of R6. So we should have all been reading this. I didn't either, don't worry. But essentially, as we make everything normative, look at this. We can just give you the mic. So as we... Nesse momento, passo o Graham, que é o criador do Fire, então por isso que ele fala que ele poderia passar o microfone, mas depois ele volta para os recursos adicionais. We have all this normative, stable stuff, and we plan for release cycles being long so that everyone can count on that stability and have their implementations in practice and in production. We still have new things. We look at the number of new resources that were added in R5 and the number of new resources that are being proposed in R6. We have greenfield things. We have things that we just started working on a year ago. They're not ready for normative. So how do we give normative and still work on things? Because that's what we need to do, is keep adding new things, keep making new things. Enter additional resources. And so really, this is taking, for people who are familiar with the idea of backporting. A parte importante ele acabou de dizer, que tornar algo normativo é algo muito burocrático. E os additional resources foram criados exatamente para, dentro desse ciclo, dentro de uma versão do Fire, recursos adicionais conseguirem ser... eles vão conseguir ser adicionados em publicações separadas e depois posteriormente aprovadas pelo HL7. E quando esses recursos adicionais ficarem estáveis, eles vão ser adicionados ao core. Ou seja, ele está tentando remover burocracia. E em breve ele vai falar o porquê isso é importante. I have a question on the additional resources. What Yes, are the please. thoughts about governance for them? Because we all have experience from V2 with the Z segment. We all got blown out of proportion. Como vai ser feita a governança? Já que em diversos momentos, em diversas versões, são necessários a criação de novos recursos. Fire extensions, Yes. we're seeing some Normalmente isso é feito através das extensões, porque é elas que possibilitam que o Fire se adeque àqueles 20% que restam, né? Que é um dos princípios do Fire. extensions which represent the same semantics already. Yes. Here in Sweden, we have two extensions which got made by two different groups for the same national semantic. O que também provavelmente já deve estar acontecendo no Brasil muitas pessoas estão usando Fire. Tecnicamente, era para existir um padrão onde ele fosse interoperável, mas se eu crio uma extensão para representar a mesma coisa, para representar uma coisa, e você cria outra extensão para representar a mesma coisa, isso quer dizer que a gente não se conversa. Isso quer dizer que a gente não é interoperável. Porque não é possível adicionar parte nova, sugestões novas aos recursos, então cada um cria a sua extensão. E cada vez mais o padrão fica divergente, ou seja, menos interoperável. Yes. So how do we prevent a blowout of additional resources using some clever governance about this? Yes, and that is because they are governed by Fire Management Group. So if you want to add something that goes into the registry of additional resources, which is being managed not as part of the ballot publication cycle, but via, right now I believe it's just going to be a GitHub repo. Existe uma governança para não ter uma explosão de recursos adicionais. Essa governança é feita pelo Fire, não vai passar exatamente pelo processo de ballot, que eu acabei de explicar, mas sim gerido através de um repositório do GitHub. But you're going to have to ask Fire Management Group for approval and go through all of the approval steps, just like if you were defining a new resource in core. O que não limita o processo, né? Então ainda existe um processo para solicitar a adição do novo recurso. Esse recurso precisa ser aprovado pelo Fire Management Group e para aí sim ser incluído nesse repositório Git. And so
all of that piece for the official things will still be there and still be governed just like it is today. Now, obviously, as we all build out our tooling to support this, it will probably make it easier for people who are doing custom resources today. And it's not in this deck, I have it in one of my other ones, but every vendor has custom resources today. So we are... Aqui ele dá uma breve cutucada, porque os recursos personalizados, os perfis, né, eles têm que ser usados com moderação, de novo, para que a interoperabilidade aconteça de fato. E aqui ele diz que existem diversos fornecedores, que eu chamo de vendors, que têm os próprios recursos. Esses recursos não passaram por nenhum processo de regulação do Fire Management Group, ou até uma regulação do governo, seja brasileiro, Estados Unidos, Inglaterra, por assim vai. We already know that people are doing that. This might, in some ways, make that easier for people, which we don't really desire. But the ability to have the stable core and then keep iterating on the new things, we think the juice outweighs the squeeze. A discussão se estende um pouco mais, mas eu acho que não precisamos focar em tudo que é dito lá. Eu voltei um pouco no vídeo para mostrar outras alterações que temos na versão R6. O controle sobre os recursos, que é o que foi dito, melhor serialização, performance e usabilidade, exposição da API, melhoria no Capability Statement e um suporte à busca e a realização de operações no servidor. Depois disso existem diversas melhorias na R4, né, na versão 4.0.1. Em breve eles vão falar dessas versões, porque é uma das versões mais adotadas, então aí tem diversas coisas que são interessantes, que foram melhoradas desde da R4 para R6. Agora uma moça vai perguntar, ela é da Austrália, e vai falar sobre os padrões que eles usam lá e como eles vão se comportar com a nova versão, né? Então, como a gente atualiza um servidor Fire que está na versão 4.0.1 para a versão R6? Vai ter suporte, não vai ter suporte? Como vai ser essa nova interoperabilidade que precisa ser pensada, né? Opening a slightly different can of worms. Of course. We've got various national jurisdictions Yes. that have defined core standards. Mm-hmm. Being the UK, I'm looking at a core standard that is based on 401. Então, no Reino Unido, o padrão Fire é baseado no 401. That's quite a popular choice for that sort of work. Now, when I look around, I can see that I don't think there's much in that core standard reflecting its intent, which is making sure that UK stuff is going to be defined in the same way as UK stuff by all the people who use it, that is necessarily sensible to pin to 4.1. Yes. And I'm wondering if it might be possible to encourage these jurisdictions not to pin on a specific generational standard by having more of a methodology whereby that kind of core definition could be made sort of separated out from the step change of Yes. 4, 5, 6. Discussing versioning, a lot of that really doesn't feel right to me personally until after R6 is released, because moving from 4 to 6, you will have problems if you have your core on 4. Pronto, então vai ter problemas, vão ter que ser tratados, as divergências, mas... Or you can't just drop in 6, because there are things that happened, particularly if people haven't looked at R5. There's changes. A lot of resources are not normative yet because R6 hasn't been published, and so things that were much lower maturity than most people expected have breaking changes in them. And so once we hit R6, hopefully we can, and we have a whole lot of versioning discussions about things like, can you at least pin not to the patch version, like hopefully the regulations. Now everyone's been able to do 401 since 2018, but in theory they could have said 4.0.0. And if you pin to 4.0.0, you're in a world of hurt because you can't even download 4.0.0 from most places anymore. And so there's a whole set of things that guidance that we hope to build on that. And again, that's where we need feedback and guidance from all of you to say, is that helpful? And if we're saying yes, then... Perfeito. Daí ele cita um exemplo prático que da versão 4.0.0 para 4.0.1 não tem essa compatibilidade, mas que eles estão trabalhando nisso na versão R6.
We will spend... Depois disso eles explicam questões mais técnicas, mas eu acho que a gente pode parar por aqui e talvez entender o cenário brasileiro, porque a gente usa a versão R4, mas em breve, em algum momento, seria interessante atualizar para a versão R6, porque além todo desse novo processo de regulação, de aprovação, de normatização, additional resources, dessas novas funcionalidades, também existem recursos novos, recursos interessantes para o Brasil e que vão poder ser usados em projetos de mapeamento quando a gente vê a necessidade de um cenário um pouco diferente do que a gente está enfrentando. Pode ser que a gente encontre limitações desses recursos que ainda não são normativos na R4, mas que são normativos na R6, ou seja, estão muito mais maduros para a gente usar. Para esse vídeo é isso. Eu sou o Gabriel Nord, especialista em Fire. Agradeço a presença de todo mundo. Peço que quem chegou até aqui deixe um like, curta e compartilhe. Eu estou fazendo esse trabalho, ele é um pouco difícil e moroso, né? Até para eu chegar nessa versão final dos vídeos, mas é algo que eu adoro muito. Me ajuda e então eu espero que esteja ajudando vocês também. Muito obrigado.